Eu não queria, Leca. Como que eu vou cuidar de um filho? Eu tô sozinha, eu tô sem ninguém. Eu me cuidei tanto tempo pra não ter nenhum bebê. E ele fez isso, me tratou como um lixo, como se eu tivesse jogado assim na sarjeta. Eu conheci o Ergan com 27 anos, no Rio de Janeiro. Eu tava numa viagem com umas amigas e ele ficava de longe me olhando. Eu achei que ia ser só uma troca de olhares besta, como com qualquer homem. Só que ele começou a mandar bebida pra minha mesa. Mandou bebida, mandou uma sobremesa e mandou flores. Tudo o garçom entregava, mas não falava de quem era. E no fim, ele se apresentou pra mim. Foi aí que eu olhei bem fundo no olho dele e senti que a gente tinha que viver alguma coisa juntos. Isso tudo bêbada, lógico. Eu tava trêbada, eu já tinha bebido muito com as minhas amigas e bebi tudo que ele mandou pra mim na mesa. Mesmo com as minhas amigas falando que ali podia ter o tal do Boa Noite Cinderela. Depois que a gente conversou nesse barzinho, a gente foi pra casa dele e a noite foi uma loucura. Eu nem imaginava que ele era de outra nacionalidade. Eu achei que eu tava ficando com um brasileiro, mas na verdade ele era turco e aquele era o último dia das férias dele. Sim, eu acabei ficando com ele até o fim da sua volta, que era no dia que eu acordei. Eu fui levar ele no aeroporto. Ele estava voltando para a Turquia. Para minha surpresa, a gente continuou conversando online. A gente trocou redes sociais e todo dia ele falava comigo pelo WhatsApp, fazia chamada de vídeo, me mostrou os pais, a casa, os amigos. Como ele trabalhava com importação e exportação, apareceu no trabalho dele que ele deveria voltar para o Brasil. Foi uma surpresa, nem ele esperava e nem eu. A vez que ele veio, a gente ficou firme mesmo, de verdade. Ele pediu primeiro em namoro e depois de um ano juntos, nesse vai e vem Brasil-Turquia, nós resolvemos casar. Até aí tava tudo bem com a família dele, eles me aceitavam tranquilamente. Só que a gente decidiu ficar no Brasil, porque eu tenho uma mãe que é idosa e que precisa de cuidados. E os pais dele têm muito mais condição financeira e filhos para ficarem sozinhos. Só que os pais dele não aceitaram muito bem. Eles não queriam que o filho mais novo deles morasse tão longe. Teve uma briga horrível na casa dele por causa disso. Eu não entendi muito bem porque era turco, ele me traduziu pouco, percebi que ele ficou um pouco perturbado e com vergonha de falar o que eles realmente teriam falado, mas eu deixei isso passar porque era o grande amor da minha vida e eu não me importava muito com a família dele, já que a gente ia morar mesmo no Brasil. Ele tinha escolhido e decidido comigo. Confesso que no começo eu fiquei com medo de dar alguma coisa errada por causa dessa mudança e da família não aceitar. Mas eles não ficaram ligando e nem mandando mensagem, ele só se comunicava mesmo quando ele queria com os pais. E ele já viajava antes, né, a trabalho. Então ele se adaptou muito bem ao Brasil, tanto comida, clima. Ele me ajudava nos afazeres de casa sem problema algum. Só que depois de um mês de casado, apareceu uma discussão sobre como a gente fazia amor. E foi ele que levantou essa discussão. Ele dizia que me sentia insegura na hora, que eu não olhava para os olhos dele, que eu não dava tudo de mim, que se eu realmente estava feliz com tudo o que estava acontecendo. E eu fiquei assim confusa, porque na verdade eu fechava os olhos e não olhava muito porque eu começava tímida, mas depois eu me soltava e pra mim tava tudo bem o jeito que a gente fazia amor. Ele começou a colocar vários defeitos, mostrar vídeos, fotos, falar o que queria e o que não queria. E eram umas situações que eu nunca tinha tentado. E pra apimentar, eu comprei lingeries e tentei algumas coisas que ele pediu. Ele gostou muito do que a gente tentou e nunca mais falou disso. Só que veio uma pergunta um pouco pior e que eu não me atentei a conversar com ele antes do casamento, que era a questão de ter filhos.
O Ergan se abriu para mim e falou que ele queria muito, muito ter filhos. E esse era o meu maior trauma. Eu tinha muito medo, porque eu já tinha passado uma situação com a minha mãe, que foi largada pelo meu pai, que sofreu muito. E eu tinha amigas que comeram o pão que o diabo amassou, que agora estão sozinhas com seus filhos. E eu olhava para tudo aquilo, eu não queria ter a possibilidade, o risco de passar, de viver isso. Eu também tinha muito medo da hora do parto e de toda a gestação. Não era uma coisa que eu estava aberta. No momento, eu estava estudando e trabalhando, eu queria crescer profissionalmente, eu queria primeiro ter firmeza na minha vida para depois talvez pensar nisso. Só que eu não conversei com o Ergan sobre isso antes do casamento. E essa questão veio depois de casados. Ele tentou me convencer de várias formas, falando que um filho era um vínculo muito importante, que significava a força do nosso amor, que significava a mistura do nosso sangue, a continuidade de gerações em gerações. Era um pedaço nosso que iria crescer depois da nossa morte. Que ele sonhava com isso desde pequeno e que ele adoraria, ele trataria essa criança como a coisa mais importante da vida dele e que ele não poderia morrer sem viver essa experiência. Apesar de escutar e entender, eu continuei com a minha decisão, que era não ter filhos e continuar tomando a minha pílula. Eu era bem esquecida sobre isso, então eu sempre colocava o alarme para eu tomar na hora e no dia certinho. Um dia, quando ele chegou do trabalho, ele olhou bem no fundo dos meus olhos e perguntou sobre o meu período menstrual. Eu não entendi por que aquela pergunta. Depois ele continuou questionando se eu estava fazendo exames, se eu estava saudável, como é que estava o meu útero, se eu estava indo na ginecologista, e colocou de novo em dúvida o porquê que eu ainda estava tomando a minha pílula. Chegou até a me perguntar se eu pensava em separar dele e ficar com outro homem, e por isso eu não queria ter filho e ainda estava tomando a pílula. Logo em seguida, ele pediu desculpa, me abraçou forte e disse que ele me sentia insegura, que eu não tinha segurança nele, já que eu não queria ter um filho, e que ele ia batalhar para que eu conseguisse ter essa confiança e para que a gente pudesse ter um fruto do nosso amor. Eu trabalhava muito e estudava à noite na faculdade. E de repente, ele começou a cobrar de fazer amor todos os dias. E eu não tinha como. Eu estava muito cansada. Algumas vezes, ele até concluía isso comigo praticamente dormindo. Ele começou a ficar cada vez mais desconfiado, a ponto de fuçar as minhas bolsas, o meu celular, as gavetas e procurar se eu tinha mensagem ou se eu tinha alguma coisa com outro homem, porque ele não entendia eu não querer ter filho naquele momento. Em uma das noites que ele tentou fazer amor comigo, eu disse que eu estava muito cansada e que eu não queria que ele tocasse em mim, que eu precisava descansar para acordar cedo e ir para a faculdade. Ele virou um monstro, começou a falar alto, olhava assim, me sacudia e perguntava qual era o aluno, qual era o professor que eu estava tendo alguma coisa. Aquele dia a gente ficou uma semana sem conversar. Eu comecei a ficar com medo da pessoa que eu mais tinha admiração, tava me dando aflição, nervoso. Começou a me dar ânsia de vômito, muito sono, cansaço, um cansaço absurdo. Eu acabei pensando que se eu fosse na ginecologista e trocasse a pílula pelo DIU, parasse de tomar a pílula na frente dele, talvez mudasse esse pensamento dele que não saía de jeito nenhum sobre eu ter que parar a pílula. Então eu resolvi tudo com a ginecologista e fui fazer os exames para colocar o DIU. Só que o meu exame de gravidez que a gente faz antes para colocar o DIU
deu positivo. Eu tava grávida. Eu entrei em desespero no consultório, porque eu tomava minha pílula certinho, não tinha como. Como que eu ia ter aquela criança? Eu ia entrar em desespero. Eu não sabia o que pensar, eu não conseguia me mexer. A médica me encaminhou para uma psicóloga, mas não adiantou. Eu não estava preparada. Eu me prevenia. Eu não entendi como que aconteceu isso. Eu contei pra ele e a partir desse dia ele virou o cara mais encantador, amoroso e fofo que eu já encontrei na minha vida. Ele me deu um abraço, olhou nos meus olhos e disse que eu poderia contar com ele pra tudo, porque agora eu tava carregando uma vida que também fazia parte da vida dele. Ele saía comigo para me animar, comprava presentes para criança, fazia festa. A gente fez uma chamada de vídeo surpresa para a família dele, que me pediu perdão e que agradeceu por tudo. E ele cuidava da minha comida, dos meus exercícios, do que eu tinha que fazer, sempre muito preocupado com tudo para que esse neném nascesse com saúde. E mesmo assim, por dentro, eu tava com muito medo e desesperada de ter que viver uma coisa, mesmo que eu não tivesse escolhido, porque eu jamais tiraria essa criança. Pela primeira vez eu acordei muito disposta, uma segunda-feira, e comecei a arrumar a casa. Foi quando eu fui limpar o lixo do banheiro e eu abaixei e me deu uma tontura. Eu acabei batendo no lixo e o lixo caiu no chão. E no que caiu no chão, eu encontrei 3 pílulas do meu anticoncepcional. O meu mundo, eu não sei. A minha mente, eu não sei. Ele tinha tirado alguns comprimidos da minha cartela sem eu perceber. Fazia uma semana que eu tinha descoberto que eu tava grávida. E quando eu contei pra ele, ele falou que eram uns comprimidos que tinham restado, que ele tinha jogado pra eu não tomar e não dar problema no neném. Só que aí eu fui na gaveta dele e tinham outros comprimidos guardados lá. Ele fazia isso há muito tempo. E eu fiz ele confessar. Nessa hora ele caiu de joelhos. Disse que eu tinha que perdoar ele porque ele era o pai daquela criança e o meu amor, o amor da minha vida. E o que ele tinha feito era por nós. Que ele daria todo o apoio e tudo que eu precisasse. Que eu só tava com medo e ele só me ajudou a conquistar algo que a gente precisava ter juntos. Eu tava com tanto medo naquela hora, tanto medo de ficar sozinha, tanto medo de não ter um apoio, de não ter uma família, de ser uma mãe largada com um filho que ninguém olhasse depois, que ninguém quisesse nem pensasse que não ia conseguir um trabalho, que eu não queria brigar e separar. Não era hora disso, não era hora de eu brigar e separar. Eu ia precisar dele. Então eu não sei como é que eu relevei. Eu não sei como é que eu relevei, porque primeiro ele deu desculpas de que tinha trocado lixo, que o lixo não era de uma semana. Depois que eu acabei pegando na gaveta, ele falou não, que realmente isso já vinha acontecendo há um tempo. Qualquer coisa que eu precisasse depois disso, ele fazia. E aos poucos eu fui me encantando, porque eu via que não era falso. E ele realmente estava muito feliz, muito transformado. E eu percebia que era o amor daquela criança que ia nascer. A barriga foi crescendo e eu fui pegando tanto amor, eu fui me sentindo tão bem. Eu nunca pensei que eu pudesse, mesmo ainda com muito medo e com muitos traumas, eu comecei a ter uma felicidade imensa
de ter uma vida dentro de mim. A forma que eu estava sendo abraçada. Com 6 meses de gravidez, ele conversou comigo que queria ir encontrar a família dele para pegar o ouro que toda a família e todos os amigos tinham dado para o bebê. E que era melhor eu ficar no Brasil porque eu tinha que descansar e eu também estava realmente sem vontade nenhuma de ir para a Turquia naquele momento. Então eu aceitei, ele ficou 1 semana lá e voltou. E quando ele voltou, ele parecia outra pessoa, sabe? Ele começou a ficar frio e direcionar tudo que importava só pro bebê. Então ele só queria saber se o bebê estava doente, se estava saudável, o que ele ia comprar para o bebê. Nada mais era direcionado para mim. E um dia eu comi sushi, eu não sabia que não podia comer. E ele brigou tanto comigo. Porque se esse neném nascesse com algum problema ou alguma coisa, a culpa toda seria minha. Cada dia que foi passando, ele foi ficando mais frio, distante. Parecia que a única coisa que conectava ele ainda era só a criança. E não parecia um sonho, parecia uma obsessão. Chegando no 7º mês, ele não olhava mais para minha cara. Era do trabalho pro celular, do celular pro trabalho. E eu não sei de onde ele tirou coragem e força, mas ele olhou nos meus olhos e falou que não poderia mais ficar comigo, que ele queria o divórcio, que ele queria se separar, que estava depressivo, que não aguentava a responsabilidade que estava sobre as costas dele, que ele tinha muita coisa na cabeça e que ele não sabia que seria dessa forma ter um filho comigo. Porque se ele soubesse, ele jamais teria escolhido isso. Disse que eu tinha que ficar calma, que eu não precisava resolver nada agora, que a gente poderia conversar depois da gravidez, mas que ele preferia voltar para a Turquia. Eu entrei numa crise de nervoso. Eu parei no hospital, eu quase tive complicações com o neném. E era um dia no hospital, outro dia em casa, sem parar, indo e vindo. E em um desses dias que eu fui, eu voltei e ele não tava mais. Ele não tava mais em casa. Ele tinha voltado para a Turquia. Eu fiquei sozinha. Eu tô sozinha. No último mês, eu não tenho apoio nenhum dele. Conversando com a irmã disse que ele já tá noivo e vai casar com outra pessoa. Uma turca. E que ela não entende o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que o sonho dele, que tá dentro de mim, não existe mais para ele. Eu não recebo mais dinheiro, mensagens, nada. Nem dele e nem da família. A irmã só mandou porque eu perguntei. Eu não queria esse filho. Quem queria era ele. E hoje ele tá se preparando para casar com uma outra mulher. Eu esperei o neném da Luana nascer para poder contar a história. Ele nasceu semana passada. Os dois se encontram bem. E fico alerta que um filho é para a vida toda. E o seu companheiro
talvez não. Deixem a opinião e reflexão de vocês nos comentários.